Paulo vem explicando nessa carta algumas coisas de suma importância para a nossa compreensão do nosso relacionamento com Jesus Cristo, com Deus, falando sobre a justificação pela fé, a paz com Deus, e também lembrando a origem do pecado e suas graves consequências. Talvez exatamente por isso, por Paulo explicar tudo, e assim, muitos torciam o que Paulo ensinava. Pegava o ensinamento de Paulo e fazia dele uma interpretação pessoal, contrária à própria vontade de Deus. Os antagônicos da obra de Deus sempre fazem isso. Eles pegam textos, tiram do contexto, torcem compreensões. É o trabalho de quem veio para separar, dividir. E assim Paulo, nesse capítulo, ele fica fazendo uma exposição bem clara da questão do pecado. Um pouco antes aqui, ele fala que aonde o pecado abundou, ou seja, foi muito grande, superabundou, ou seja, foi maior ainda a graça de Deus. Ele vai discorrendo, explicando. Por causa do pecado de um homem, aconteceu essa desgraça com o mundo inteiro. Todo mundo caiu na transgressão. E agora não é mais o pecado de Adão. Agora são tantos pecados que não se pode contá-los. E são tantos pecados individuais mesmo, que é impossível contar os pecados da humanidade hoje. São muitos. E ele explica, um homem só ocasionou todo esse estrago aí. Parece tão severo da parte de Deus, que um homem possa produzir um dano tão grande. Mas porque para Deus o pecado é insuportável. O pecado para Deus é alguma coisa intolerável. Ele só tolera o pecador no desejo, na vontade santa de transformar o pecador numa pessoa santa. Mas ele nunca suportou o pecado. Mas Paulo explica, se por um homem entrou tanto mal, e vocês podem julgar que Deus foi muito severo, vocês têm que considerar uma coisa. Um outro homem, um ato só dele de justiça, anulou todos os pecados. Considera o segundo homem, esse segundo Adão, que é Cristo. O ato dele na cruz foi alguma coisa completamente sobrenatural. Quando Cristo, ele foi levado à cruz, ali, pregado na madeira com aquela violência daqueles homens, seu sangue borrifou com certeza a mão, o rosto talvez deles, porque eles pegavam cravos, pregos assim, ó, e batiam com a marreta em cima daqueles pregos, atravessando veia, rasgando tudo nos pés, espirra sangue. Se romper uma veia, o sangue jorra muito, rompendo nervos. Eles foram salpicados do sangue de Jesus. Mas para eles esse sangue não foi para justificativa. Mas quando nós olhamos para Jesus e aceitamos e cremos que Ele realmente veio tomar a nossa miséria na cruz em nosso lugar, aqui acontece uma coisa maravilhosa demais. Cristo na cruz, Ele morreu só uma vez e não vai morrer mais. E você nem tinha nascido, nem eu. Mas a obra dele, ela tem essa característica maravilhosa. Ela é individual. Quando você crê em Jesus e fala, eu aceito, creio e confesso Jesus Cristo como meu pessoal Salvador, único, suficiente Salvador. Ele intercede perante Deus para mim.
nesse momento, aquele sangue da cruz já se secou. Mas nesse momento, aquele sangue paga a sua dívida, paga a minha dívida. E é o que aconteceu conosco, irmãos. Quando nós cremos em Jesus, toda a dívida nossa é impagável, porque o pecado é impagável. Quem pode pagar o preço de um pecado? Quem pode negociar no tribunal eterno o pecado dele? Quem poderia chegar diante de Deus e se justificar diante de Deus? É impossível isso, irmãos. Porque Deus é santo. Está escrito que Ele encontra loucura até nos anjos. E dos seus ministros Ele faz labareda de fogo. Quem poderia se apresentar perante Deus e negociar com Ele a sua situação? Irmãos, era impossível. Mas, quando nós olhamos para Jesus Cristo, cremos nele, nós somos perdoados. E Paulo explicava exatamente, mas por essa multidão de pecado, quando o pecado multiplicou tanto, preste atenção nisso, a graça de Deus abundou, sobejou, foi muito maior ainda do que o pecado. E algumas pessoas, torcendo a palavra de Paulo, estavam ensinando o seguinte: o crente pode pecar à vontade, porque a graça justifica sempre. Pode pecar, porque a graça veio exatamente para isso. Onde tem muito pecado, tem muita graça. Esse ensinamento é diabólico, não é um ensinamento de Cristo. Não foi isso que Paulo ensinou. Até teve quem, no século passado, pelo menos eu já vi, uma pessoa que ensinava isso. A minha missão é pecar, a missão de Deus é perdoar. Vocês percebem como as pessoas distorcem completamente uma doutrina? A missão sua e minha não é pecar, a missão sua e minha é santificar. Mas nós só pensamos, o problema do pecado é que eu fui perdoado. Você foi perdoado. Glórias a Deus por isso. Mas só que depois que você foi perdoado, foi perdoada, você pecou outra vez. Alguém dirá: eu nunca pequei. Está escrito: aquele que diz que não peca, mente, nele não está a verdade. Você pode não ter pecado aqueles pecados que você intitula como os piores. Graças a Deus, muito bom. Mas qualquer iniquidade é pecado. Esse é o problema. Eu fui perdoado, mas depois disso eu pequei. E agora como eu faço? Há uma diferença grande em aquele que peca por fraqueza do que aquele que peca por vontade e continua na prática do pecado. Vocês lembram que Deus falou para Adão? Adão, você vai ser colocado fora do Éden. Ainda foi dito: não venha a ser o caso que ele, em pecado como ele está e Eva, venha comer do fruto da árvore da vida e fique para sempre vivendo no paraíso em pecado. Seria um pecador eterno. O pecador eterno tem um problema definitivo: eternamente está afastado de Deus. Quem entra na eternidade em pecado nunca mais tem amizade com Deus. A coisa é séria demais. Então eu tenho que retratar tudo aqui. Quando eu tropeço, eu tenho um compromisso sério com Deus. Eu tenho que arrepender. E eu não posso praticar o pecado como hábito. A minha fraqueza, quando me leva a pecar, eu tenho que, no instante que eu peco, eu tenho que voltar ao Senhor arrependida: Senhor, me perdoa. Eu não quero ser essa pessoa. Eu estou falhando, mas eu não quero. Nós cantamos um hino aqui: foi grande tempestade. Aqueles barcos, irmãos, às vezes eram balançados com ondas tão fortes que eles eram julgados de um ponto para outro. Ondas gigantes. Mas quando o timoneiro que dirige o barco, ele perde a referência porque não tem mais sol, só tem nuvem, vento, tempestade. E como que ele faz para achar o norte do seu projeto, do seu destino, da sua rota? Ele olha a bússola. Balança, a bússola aponta sempre para o mesmo lugar. Eu tenho que ir para cá. A bússola já me mostrou. Assim é o homem e a mulher de Deus.
sacudido pela provação, pela tentação, pela prova. Quando ele volta, eu vou aos pés do Senhor Jesus. É com Ele que eu acerto a minha história. É com Ele, sabe por quê? Quando você faz isso, quando Deus olha para você, não olha o pecado, não olha a transgressão, não olha seu erro. Sabe o que Ele vê em você? A justiça de Cristo estampada no seu rosto. Essa é a justificação. Por isso que nós temos condição de continuar a jornada até o fim, mas não com essa doutrina estranha, de que não importa o que eu faça, o meu pecado sempre vai ser justificado. Se eu morrer praticando o pecado e não tiver me arrependido deles, eu entro na eternidade em pecado e eu nunca mais verei a Deus. Nunca mais. É aqui agora. Não tem outra vida. Hebreus fala: ao homem foi dado morrer uma vez e depois disso virá o juízo. Se nós entrarmos na eternidade na prática do pecado, nunca veremos a Deus. Mas enquanto nós estamos levantando, o barco está agitando, eu olho para o meu norte, e o meu norte é Jesus. Senhor Jesus Cristo, tenha misericórdia de mim. A obra dele na cruz está valendo até hoje. Por isso, irmãos, que nós que conhecemos a Cristo, quando estamos em aflição, tentação, muitos falam: para que isso? Isso tem um poder tremendo. Ou seja, eu já experimentei o poder disso. Não sei se vocês já experimentaram. Quando a gente está debaixo de um poder estranho perto de nós, entramos em comunhão e falamos assim: Senhor Jesus, cubra-me com teu sangue. Senhor, me justifica na obra tua na cruz. Às vezes não dá para me justificar a mim mesmo, e não dá mesmo, mas na obra de Jesus nós somos justificados. Qual que é a missão nossa? Seguirmos avante, rumo à perfeição. A justificação nos foi dada de graça pela fé. Nós somos justificados. Agora, e é assim, entregue para nós. Agora, a santificação não. A santificação eu tenho que buscar. Já pensaram se uma pessoa pudesse entrar na eternidade em pecado? Em 1918, aconteceu no mundo uma tragédia, a chamada gripe espanhola. Centenas, dezenas, acho que foi mais de 100 milhões de pessoas que morreram. E as pessoas ficavam assustadas nas casas, porque as pessoas iam morrendo, eles não sabiam o que acontecia. A história narra que eles julgaram cadáver, os familiares julgavam as pessoas mortas no meio da rua, porque não sabiam como tratar o caso. Uns fugiam da cidade com medo da peste e levavam a peste para outra cidade. Uns entravam nas carruagens fugindo e junto com ele a peste acompanhava ele, porque estava contaminado. Se alguém entrasse na eternidade contaminado, por onde ele passasse, ele levava a peste com ele do pecado. Aqui tem cura para tudo. Lá, o pecador não entra. Olha o que está escrito aqui, O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo. Não é maravilhoso isso? Enquanto nós estamos aqui, irmãos, é tempo de nós ajustarmos, aperfeiçoarmos e santificarmos. Tem muitos que pensam ser santo é ser perfeito. Eu já vi alguém falar: ninguém no mundo pode ser santo. Mas como não? Todos deviam buscar a santidade. O que é ser santo? Ser santo não é ser perfeito. Mas a palavra fala: sede perfeitos como vosso Pai que está no céu é perfeito. O Senhor Jesus falou: ninguém precisa ser melhor do que o seu mestre, basta ser igual. Claro que nós nunca vamos ser igual a ele. Mas o que é a santificação? É nós buscarmos parecer com Jesus. Buscarmos parecer com ele nas nossas reações. Ele subiu no monte uma ocasião e ele fez uma prática. Bem-aventurados mansos. Percebe como que os atributos de Deus podem passar para nós? Se você buscar ser mansa, ser manso, você vai ser bem-aventurado. Bem-aventurado. Isso quer dizer que gente brava não tem bem-aventurança sobre ela. O Senhor Jesus falou: aprendei de mim que eu sou manso
Eu sou humilde de coração. Bem-aventurados pobres de espíritos, aqueles que não se dão importância muito alta a si mesmo. E tem pessoas, irmãos, que eles vê todo mundo para baixo, ele olha todo mundo por cima. Mas se terminar a carreira assim, ele vai ver todo mundo olhar ele por cima no juízo. Porque está escrito, lá o fogo não apaga e o bicho não morre. Aqui, nós temos a palavra de Deus. Bem-aventurados misericordiosos. Você quer receber bem-aventurança? Usa de misericórdia. Faça a misericórdia ser prática na sua vida.